foi demitido sem justa causa, não tem a menor noção de como vai chegar em casa e dar a notícia para o marido, para a esposa, para os filhos. Tem menos noção ainda de quais são os efetivos direitos que você tem que receber. Aviso prévio, 13º, férias, multa de 40%, proporcionais de 13º, de férias, saldo de salário. Isso dá um nó na sua cabeça. Você está no lugar certo. Se o patrão está querendo que você assine esse papel aqui, o termo de rescisão do contrato de trabalho, que é o TRCT, ou qualquer outro, cuidado, tenha paciência, não assine sem antes ler tudo que está lá escrito. Não assine nada sem antes ler. E não é só para esse documento, é para todos os documentos que você for assinar na sua vida. Leia tudo e entenda o que está sendo lido. Se você não entendeu, pergunte a quem entende. Se não tem nenhuma pessoa para você perguntar, então não assine. Mas se assinou, você pode estar prejudicando o seu direito. E é o que acontece muito com os trabalhadores que assinam esse documento aqui e matam as suas verbas rescisórias. Então não seja mais uma dessas pessoas que elimina suas verbas rescisórias porque não sabia quais eram os direitos que ele efetivamente tinha. Vamos fazer essa análise nesse TRCT. Obviamente, esse é um exemplo que eu estou utilizando para facilitar a compreensão. Inicialmente, você observa que no topo do documento tem o termo de rescisão do contrato de trabalho, tem a identificação da empresa, CNPJ dela, o endereço dela, etc. Logo em seguida, nós teremos a identificação sua, do trabalhador. Tem aqui o nome, tem o PIS, carteira de trabalho, CPF, nome da mãe, etc. Observem que esse documento é o documento padrão. Esse documento ele foi criado pelo Ministério do Trabalho para tentar facilitar a vida de contador, de advogado, de trabalhador, de empresa, porque é nele que tem os direitos mais comuns. Depois desse documento, eu vou analisar uma forma simplória de você conseguir calcular, que é essa tabela aqui, que eu vou, ao longo desse vídeo, mostrar a você como você consegue calcular as suas próprias verbas, inserindo algumas poucas informações. Mas me acompanhe até o fim, porque você precisa entender os seus direitos. Dessa forma, ninguém vai enganar você. Vamos voltar para o documento. Dando um zoom, nós temos o terceiro ponto do documento que precisa ser analisado, o TRCT. Lembrando sempre, se alguém lhe promete qualquer coisa que é maravilhosa, um acordo espetacular, tenha cuidado. Coisa que é muito boa, ninguém dá para ninguém. Então, se alguém lhe prometer isso, fuja. Deve ser enganação. Não importa se é contrato de trabalho ou se é qualquer outra coisa na sua vida. Se alguém está lhe prometendo algo maravilhoso, fuja. Deve ser engodo. Nada que é muito bom vem de forma fácil. Tudo é preciso fazer um plantio e esperar o tempo da colheita. Então não aceite acordos mirabolantes. Se a empresa está querendo fazer o pagamento das suas verbas, então coloque na sua conta. Não precisa você assinar papel nenhum, porque ela tem que fazer o pagamento no prazo máximo de até 10 dias. Pelo menos isso é o que fala lá o artigo 477 da CLT. Então não fica aperreado, não. Deixa a empresa fazer o pagamento da forma correta. Se ela não pagar, ela vai ter a multa a ser paga. Então vamos lá. Inicialmente, nós temos que analisar qual é o tipo de contrato. Existem alguns contratos que são por tempo determinado. E aí, se é por tempo determinado, a empresa e o trabalhador já sabem qual é o dia que vai terminar aquele contrato. Se já sabe, então não tem necessidade de aviso prévio. Aviso prévio é quando a pessoa é surpreendida. Mas aqui nesse caso, é um contrato comum, é um contrato por tempo indeterminado. As pessoas, quando elas são contratadas, elas não são contratadas dizendo, eu quero meter o pé na barraca aqui, eu vou derrubar a barraca, eu vou pedir para sair, eu vou sair daqui a 6 meses. As pessoas não começam o emprego já querendo pedir demissão. As pessoas começam o emprego, em regra, querendo crescer dentro da empresa. É por essa razão que, normalmente, os contratos eles se dão, em regra, por tempo indeterminado. E se está sendo por tempo determinado, quando a pessoa ela é demitida, ela é surpreendida. Meu Deus, e agora? Como vou chegar em casa e dizer para meus familiares que eu fui demitido? Por essa razão é que a lei criou o aviso prévio. E agora, mais recentemente, nós temos a questão do aviso prévio projetado. Então, uma pessoa que é demitida de forma surpresa, ela tem pelo menos 30 dias do aviso prévio. Depois disso, ela tem mais 3 dias para cada 1 ano de empresa. Uma pessoa que tem, por exemplo, 10 anos de empresa, ela vai ter 3 vezes 10, 30. Com mais 30 que ela já tem no aviso prévio normal, dá 60 dias de aviso. Observe que uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, ela está mais
interativa, ela tem mais conhecimento de todas as áreas ao mesmo tempo. Mas alguém que passou 10 anos numa mesma empresa fazendo a mesma coisa, quando ela volta ao mercado de trabalho, ela já não tem mais toda aquela dinâmica, todos aqueles amigos para fazer indicação aqui e acolá. Então ela demora um pouco mais, primeiro para a ficha cair, que ela foi demitida, depois para ela procurar emprego. No aviso prévio, ela precisa inclusive ter uma pequena redução na quantidade de dias ou horas trabalhados. A ideia disso é fazer com que o trabalhador ele possa procurar um novo emprego. Então terá lá uma redução de 2 horas por dia para que ele saia mais cedo e entregue currículo nas imediações daquela empresa. Na última semana do contrato, ele vai poder ficar sem trabalhar e aí ele vai procurar, olha, hoje eu vou passar o dia todo na Zona Norte entregando currículo, amanhã eu vou passar o dia todo na Zona Sul entregando currículo e assim sucessivamente. A lógica, a mensagem legislativa é essa, é ajudar o trabalhador a procurar um novo emprego. Vamos seguir então. Nesse caso aqui que a gente está analisando, é uma demissão sem justa causa. Na maioria das vezes, as demissões elas são sem justa causa. E essa sem justa causa, você vai ter direito a aviso prévio, indenizado ou trabalhado, mas também projetado no tempo, foi esse exemplo que eu acabei de dar, 10 anos, DST proporcional, férias proporcionais, os que tiverem vencidos também entram nesse cálculo, o FGTS recebe o que está depositado e tem mais a multa de 40%, o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é importante ponderar que ele será pago para a pessoa que não tem renda. Então, se uma pessoa tiver renda, ela não fará jus ao seguro-desemprego, não importa a quantidade de anos que ela tenha trabalhado, porque o seguro quem paga é a população. Isso faz com que a pessoa que está procurando emprego, ela tenha uma respiração, um tempo maior de busca para uma recolocação no mercado de trabalho, sem ficar desesperada querendo aceitar qualquer tipo de emprego. Mas tão logo ela arranja um emprego, não tem mais essa necessidade de receber o seguro. Lembre sempre que dinheiro de governo não é propriamente de governo. Dinheiro do governo é o nosso dinheiro, é o seu dinheiro que está em jogo. Por essa razão é que alguém, quando consegue um emprego, não faz mais jus ao recebimento das parcelas de seguro-desemprego. Esse exemplo, eu peguei um exemplo bem antigo, que fala aqui de 2013 a 2016. Então, vão existir as competências equivalentes a esses períodos. Mas o mais importante nesse caso aqui, por exemplo, é que a data do aviso é 29 de novembro, mas a data de afastamento é no dia 29 de dezembro de 16. Eu fiz questão de colocar aqui esse período 2016, porque em 2017 houve uma alteração legislativa, que foi a reforma trabalhista, dizendo que a multa do artigo 477 ela não seria mais contada a partir do dia da demissão, do último dia de trabalho, mas sim do último dia de contrato, porque a linha B do parágrafo 6º do artigo 477 da CLT foi revogada. Era lá que estava dizendo que era 10 dias a contar do último dia de serviço. Só que agora, esse exemplo que eu dei, por exemplo, de 10 anos, se uma pessoa tem 60 dias de aviso prévio, então o contrato dele só vai acabar 60 dias depois do último dia do aviso. Isso quer dizer que a empresa ela acaba tendo um prazo de até 70 dias para fazer o pagamento da rescisão, porque a multa do artigo 477 ela só irá incidir 10 dias após o final do contrato. Esse é um problema gravíssimo que foi criado com a reforma trabalhista. Mais uma vez, os legisladores brasileiros massacrando o trabalhador brasileiro. Então lembre-se disso nas próximas eleições. Tesoura nesses candidatos, tesoura nesses parlamentares. Se esses políticos não são a favor do seu trabalho, do seu direito, estão massacrando você, estão sufocando você, fazendo com que você possa passar vários meses sem receber a sua rescisão, direito que é seu. Então, corte também esse parlamentar, ele não merece o seu voto. Mas vamos à frente. Nesse caso, essa remuneração aqui no mês anterior está zerada e na prática isso não influencia muito para esse caso. Porque o seguro-desemprego ele vai se dar nas últimas remunerações. Mas é extremamente comum a última remuneração estar aqui presente, porque isso facilita na hora de contabilizar os direitos. Se existir pensão alimentícia, claro que tem que pagar. As crianças não têm nada a ver com problema de adulto. Vamos agora para a análise dos direitos em si. Já expliquei alguns, mas iremos ao ponto da questão. Só vou analisar aqui maior. Opa, conseguimos. Então vejamos. Observe aqui, ó, aviso prévio,
aviso prévio, aviso prévio. Tem mais algum aviso? Não, não está aqui mais outro aviso. Mas por que será que tem tanto aviso? Essa é aquela explicação que eu estava dando lá atrás. Existe a projeção do aviso prévio. E então ele vai projetar em cima das férias, em cima do 13º. Nesse caso aqui, está vendo projeção do aviso prévio em cima de 13º salário. Está vendo uma nova projeção em cima das férias. Olha aqui agora, aviso prévio indenizado, 9 dias. Esse aqui é um aviso prévio trabalhado. Então, essa trabalhadora, ela labutou os dias normais de trabalho, só que saiu um pouquinho antes. Veja aqui, ó, saldo de dias. Aqui não existe o aviso prévio indenizado. O aviso prévio aqui é trabalhado. Veja que ela recebeu o aviso trabalhando, mas teve a indenização, tá? Além disso, existe férias que tiverem vencidas, olha ela aqui, eventuais 13º que tiverem vencidos ou proporcionais, tem que estar presente também. Olha aqui o 1/3 de férias. Todas as vezes que alguém vai tirar férias, ela tem que receber 1/3 a mais. A função das férias é o trabalhador conseguir descansar. Se ele não consegue descansar, as férias não serviram para nada. Por essa razão é que o trabalhador ele recebe o salário acrescido de 1/3, porque com o salário ele paga as despesas ordinárias, energia, água, telefone, feira, etc. E aí tem um outro ponto bem interessante. O período de aquisição das férias não se confunde com o período de gozo, de usufruto dessas férias. Se uma pessoa trabalha, por exemplo, no ano 2019, ela tem o ano 2020 para gozar essas férias. Se ela passa o ano 2020 e não consegue gozar essas férias, ou seja, se existe uma férias dentro da outra, no ano 2021, ela não vai folgar as férias do ano 2019. Ela vai receber em dobro o valor das férias de 2019. A ideia da lei aqui é a seguinte: se a pessoa não tirou férias, quer dizer que ela ficou cansada o suficiente para conseguir prejudicar um pouco a sua saúde. Seria basicamente uma pessoa passar uma semana sem se alimentar e aí você chega lá com uma panela de feijoada para ela tirar a fome dela de uma semana. Ela não consegue comer uma semana inteira de almoço, janta, café com uma panela de feijoada. A saúde dela já foi prejudicada porque ela ficou com fome por vários dias seguidos. Essa é a mesma lógica. Na hora que a pessoa está com a saúde dela prejudicada, então ela tem que ser indenizada. Não tem como você voltar no tempo, mas tem como indenizar. E essa é a lógica das férias. Observem que aqui existem alguns direitos que não têm nenhum valor. Insalubridade, hora extra, gorjetas, periculosidade, comissões. Isso é porque essa trabalhadora aqui, do exemplo, ela não tinha esses direitos. Mas se tiver, vai constar. Observem aqui a multa do 477. Se a empresa não faz o pagamento no prazo da lei, ela sofre uma multa de 1 salário. Por isso é que ela tem que fazer o pagamento. Então você não tem necessidade de assinar nenhum papel que você não tem conhecimento. Mas agora você está começando a ter esse conhecimento. Está gostando desse conteúdo? Dá um joinha para que o YouTube consiga identificar isso como sendo algo útil e consiga enviar para outras pessoas que também precisam desse mesmo conteúdo. Porque só o conhecimento liberta. Vamos continuar seguindo. Existe o adicional noturno, existe o descanso semanal remunerado, que é o domingo. O domingo quem paga não é a empresa, não. Na realidade é você. Só que a empresa, ao invés de pagar a você a hora cheia, ela paga um pedaço do que você tem direito. E aí, juntando o seu dinheiro ao longo da semana, ela lhe devolve o seu dinheiro no domingo. E aí é como se você tivesse uma vantagem. Não tem vantagem nenhuma, é o seu próprio dinheiro. Se o Brasil remunerasse todo trabalhador com base na hora trabalhada, então não existiria essa bobagem aqui. Isso aqui é um engano, como muitas coisas no Brasil. Salário família. Essa aqui é aquela benesse de quando a pessoa tem um filho menor de idade e está com a carteira de vacinação em dia e está estudando. É algo razoável. O governo está tentando aqui estimular que a criança tenha um futuro melhor que a dos pais. Então esse ponto aqui é algo bem louvável. Gratificações é porque algumas gratificações elas podem incorporar. Na última alteração legislativa, tiraram isso de novo. Disseram que a gratificação também pode tirar. Continuo defendendo a tese de que não pode tirar, porque a Constituição Federal ela fala de direito adquirido. Então, se uma pessoa recebe uma gratificação aqui de 30% do salário, por exemplo, ao longo de 10 anos, é razoável ela perder essa gratificação? Eu entendo que não, porque isso já se inseriu no salário dela. Se já está inserido no salário dela, já faz parte da base da remuneração. Na hora que isso é tirado, ela tem um prejuízo remuneratório e a Constituição proíbe a redutibilidade salarial.
As palavras que tem lá é irredutibilidade salarial. Falamos da coisa boa, que são os direitos do trabalhador. Vamos agora para a coisa ruim. Sim, na rescisão também tem coisa ruim, que são os descontos. Alguns razoáveis, outros bastante injustos, na minha humilde ótica, é a questão da tributação. Porque o governo é o pior dos nossos sócios. É o único que ganha sem trabalhar. Mas vamos lá. Deduções. Observem que existe a pensão alimentícia, justo, devido, aviso prévio indenizado. Que coisa curiosa. No curso do aviso prévio, se o trabalhador faz alguma coisa muito ruim, chega lá e dá um murro na cara do patrão, tira alguma coisa do patrão, faz alguma coisa agressiva, que está lá capitulado no artigo 482 da CLT, então a justa causa ela pode incidir mesmo no curso do aviso prévio. Então mesmo que a empresa tenha já pago lá, colocado lá para fazer o pagamento do aviso prévio, ele vai conseguir retirar esse aviso, porque surgiu uma nova razão da despedida. Imposto de renda, adiantamento salarial, que aqui é a famosa quinzena, quem recebe por quinzena, INSS, olha aqui que coisa interessante, imposto de renda em cima do 13º. Por que aqui isso acontece aqui? Porque quando a pessoa recebe a antecipação do 13º até o dia 30 de novembro, ela não paga imposto de renda, ela não paga INSS. Essa tributação ela só surge no segundo pagamento, que é o pagamento do mês de dezembro. É por essa razão que muitas vezes as pessoas, quando recebem a remuneração de dezembro, elas dizem: oxente, só isso? Quer dizer que eu recebi menos em dezembro do que em novembro? Sim. Sim, porque você tem o sócio chamado governo. E aí ele abocanhou um bocado de dinheiro seu. Olha aqui, ó, a previdência, 13º que eu acabei de citar. Adiantamento 13º. Se você recebeu em novembro, então tem que descontar aqui agora em dezembro. Afinal de contas, se não fosse descontado aqui em dezembro, você iria receber de novo a mesma coisa. Outros descontos. Esse aqui é um ponto que normalmente as pessoas têm dúvida e vale a pena ressaltar. Esses outros descontos, que são o auxílio alimentação, o vale transporte, por exemplo, você recebe para cada dia de trabalho, para cada dia de serviço. Isso quer dizer que, se você recebeu o vale transporte para todo o mês de dezembro, por exemplo, mas só trabalhou 10 dias, você tem que devolver o restante. Do contrário, você vai estar recebendo uma indenização. Veja que o vale transporte ele é uma indenização pelas idas e vindas do trabalho. Se você não está indo e voltando, então não tem por que receber um valor que você não vai usar. Mas preste atenção, na hora que a empresa paga o vale transporte, ela também desconta um pedacinho do seu salário. Ela tira 6% do seu salário. Então observe, porque se o trabalhador só tiver trabalhado um único dia no mês e tiver sofrido o desconto de 6% no contra-cheque, isso quer dizer que ele pagou por aquele vale transporte muitas vezes mais o valor que ele efetivamente se utilizou. E como o Código Civil proíbe o enriquecimento sem causa, chama o chefe, chama o patrão. Ei, patrão, que história é essa, patrão? Não faça um prejuízo desse não, contribui tanto para a empresa, você está querendo tirar desse tanto de dinheiro de mim. Utilize a lógica aqui, se eu não estou usando isso tudo, então devolva o meu dinheiro, cobre só o vale transporte. Feitas essas considerações, pessoal, vamos agora para a tabela do Excel. Você vai aprender nesse exato momento como fazer os cálculos lá no Excel. Vejam aqui que coisa interessante. Se você coloca, por exemplo, um salário de R$ 1.500, observem que aqui embaixo não tem nada preenchido. Eu vou disponibilizar essa tabela aqui do Excel, seja no link no YouTube, seja, se eu tiver dificuldade com o link, eu vou disponibilizar meu WhatsApp, mas a ideia aqui é compartilhar, é disseminar o conhecimento. Então, se você está gostando desse conteúdo, lembra de dar o like, lembra de compartilhar. O conhecimento, ele só se multiplica. Quando você divide, você na realidade multiplica. Se eu e você nos encontrarmos em algum lugar, nós tivermos, por exemplo, uma rapadura, que eu sou do sertão pernambucano, e você dividir comigo, entregar a sua rapadura, eu entregar a minha rapadura a você, nós continuaremos seguindo a viagem com apenas uma rapadura. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, na hora que nós dividimos, na hora que a gente compartilha as nossas ideias, você vai seguir com 2 ideias e eu também seguirei com 2 ideias. Isso é um ditado chinês que se enquadra perfeitamente em todo o conhecimento.
Então compartilhe o conhecimento porque ele é extremamente abundante e a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Vamos lá? Ó o exemplo. Vamos supor que você ganha aqui R$ 1.500. Vê que maravilha, tudo sendo preenchido. Vamos supor aqui que você ganha R$ 1.500, mas na realidade você dirige um caminhão de combustível de 30 metros. Opa, peraí, já tem uma diferença. Então se a pessoa ganha R$ 1.500, ó, salário recebido, salário devido. Vamos colocar aqui um salário devido de motorista carreteiro de R$ 3.200. Afinal de contas, tem que ter uma grande habilidade para dirigir esses grandes veículos. Observem que o salário total ele já modificou completamente aqui. Só que essas pessoas têm direito à periculosidade, que é o risco de morrer com uma explosão. Não é insalubridade. Insalubridade ela não pode mais ser acumulada com periculosidade. A Constituição fala outra coisa, tá? Mas quem manda e desmanda em qualquer ideia do que a Constituição está dizendo ou não é o Judiciário. A gente deve obediência às decisões superiores. Então vocês estão dizendo que não podem acumular, então não pode acumular. Fazer o quê? A gente está aqui para brigar, mas algumas lutas não são vitoriosas. Vamos lá. Periculosidade. Quanto é a periculosidade? 30%. Então, 30% da remuneração, que é o salário devido na categoria. Então, vezes 0,3 ou 30%. Tanto faz uma coisa ou outra, vai dar no mesmo. 30% é 30 por 100, que equivale a 0,3. Dá R$ 960 de periculosidade. Observem que aqui a remuneração ela já alterou novamente. Eu coloquei aqui uma data só para facilitar os cálculos, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo, mais do que já está. Isso quer dizer que, durante esse tempo todo, a pessoa vai ter 27 meses de trabalho. Eu arredondei para 28, porque existe a projeção do aviso prévio. Quando existem mais de 15 dias em um determinado mês, eles vão para um mês a mais. Então, se por exemplo a pessoa está aqui até dia 16 de setembro, então eu vou arredondar para mais. Aviso prévio é um salário inteiro, é uma remuneração devida inteira. Proporcional de aviso prévio. Vejam que eu coloquei aqui a quantidade de anos e aqui embaixo. Olha a diferença salarial. Diferença salarial de todo o período. Por que ele está dando tão alto? Vejam aqui, ó, é 3, coluna E, linha 3. Essa diferença salarial vezes 27 meses. E eu coloquei esse 27 meses porque eu já estou colocando o saldo de dias trabalhados aqui embaixo. Que é isso aqui, ó. Saldo de salário. Saldo de remuneração. Com base na remuneração cheia. Observem que em cada célula já existe a fórmula. Claro que aqui, se a gente for fazer um cálculo mais minucioso do seu caso, vai ser necessário o auxílio profissional. Seja um advogado, seja um contador, seja uma pessoa que está fazendo contabilidade, seja você mesmo pesquisando um pouco mais na internet acerca da contabilidade, mas o bacana é que seja alguém que realmente tenha conhecimento do que está fazendo. Aqui é um cálculo que você tem ideia do que está sendo feito. Claro que eu não tenho pretensão aqui de passar 5 anos de faculdade de Direito para você em apenas 10, 15 ou 20 minutos. Vamos mais à frente? Insalubridade. Como eu lhe disse, não existe direito à insalubridade porque a periculosidade já está sendo pedida e elas não são mais cumuladas. Olha aqui a periculosidade automática. Férias simples. Coloquei um exemplo de uma pessoa que não tinha recebido férias. Proporcional de férias. Olha aqui, ó, proporcional. Mas lembrem que aqui em cima a pessoa foi demitida em setembro. Isso significa que, como tem uma projeção do aviso para outubro, ela não terá só 5 dozeavos, ela terá 10 dozeavos, porque setembro é mês 9, como se projeta o aviso prévio para o mês subsequente, a gente chegará em outubro. Então aqui eu mudo só, olha mudando, alterou já automaticamente. Eu estou tentando facilitar para que você consiga fazer um cálculo o mais parecido possível com a sua rescisão. 13º, coloquei como se a pessoa não tivesse recebido. 13º salário proporcional, já coloquei aqui os 10. FGTS, fiz de conta que a pessoa não recebeu FGTS nenhum. Multa de 40%, mas é comum que as empresas estejam depositando alguma coisa do FGTS. Então veja como é simples calcular esse acréscimo do FGTS. Acrescentou aqui uma linha,
Deixa eu apagar isso aqui, para você não ficar com dúvida. FGTS pago. É só você colocar aqui o sinal de menos. Menos, vamos supor que tem lá depositado R$3.000. Então, olha aqui, automaticamente já foi feito o cálculo. Se a empresa for pagar dentro do prazo legal, é só você excluir a multa do 477. Essa multa do 467 é uma coisa que só acontece depois que termina a audiência judicial. Se a gente não está falando de processo judicial, não tem por que você colocar essa multa. Essa é uma multa que é devida quando a empresa não faz o pagamento das verbas rescisórias incontroversas, ou seja, aviso prévio, décimo-terceiro, férias. Se existe controvérsia acerca de alguma verba, então essa multa não será devida. Nesse caso aqui, hipotético, a gente pode cortar. Se o seu caso em especial diz respeito a outra coisa, não tem, por exemplo, direito a diferença salarial, porque você já ganha o piso da categoria, então você pode cortar. Veja que vai alterando lá embaixo. Sempre está alterando aqui embaixo. Supondo que nunca recebeu nada da FGTS, então é só cortar. Mas se o FGTS ele já foi pago de forma correta, só falta a multa, então você recorta a célula e coloca uma célula à parte, porque desse jeito ela vai sair do total aqui embaixo e você está calculando só a multa. Periculosidade não vai ser devido, então deleta a periculosidade, veja que você está afunilando o seu valor. Dessa forma você tem um cálculo aproximado da sua rescisão e tem condições de falar com o seu patrão em condição de igualdade, ou até mesmo com o contador do seu patrão. Qualquer que seja a hipótese, nunca assine um documento sem antes saber o que é que tem nele, porque você pode estar entrando em enrascada. Como dizia Rui Barbosa, que é o patrão da advocacia, uma pessoa que não luta pelos seus direitos não merece os direitos que tem. Então lute pelos seus direitos e faça sempre o que é certo, porque fazer o que é certo vale a pena. Gostou do conteúdo? Dá um like para ajudar novas pessoas. A nossa vida é muito curta para a gente não ajudar pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas. Gostou muito dele e acha que ele pode ser útil para alguém? Então compartilha para alguém.